No ensino médio, quando calculamos o campo elétrico de uma distribuição de cargas, levamos sempre em conta o caráter discreto dessa distribuição. Ou seja, as cargas estão individualizadas em determinadas posições do espaço, determinamos as suas contribuições vetoriais, no caso do campo elétrico, no ponto, e depois fazemos uma soma vetorial. Né? Uma soma vetorial que caiba no ensino médio. Agora, quando falamos em distribuição contínua de cargas, em vez de falar da partícula 1, partícula 2 ou partícula 3, estou me referindo a uma barra, a uma distribuição linear, a um disco, uma distribuição superficial, ou uma esfera, uma distribuição volumétrica. Então, nesse caso, não podemos usar um somatório para se determinar o campo elétrico resultante num determinado ponto devido a essa distribuição. Nós temos que substituir esse somatório por uma integral. Temos que fazer uma integração a partir dos elementos de carga presentes nessa distribuição contínua e, a partir de um sistema de coordenadas inercial, nós podemos determinar a variável de integração e, a partir daí, determinar, calcular a influência dessa distribuição contínua em determinado ponto do espaço, quando eu tenho uma distribuição contínua de carga elétrica. É o mesmo raciocínio, né, similar, né, quando você tem uma distribuição contínua de massa, para se determinar campo gravitacional, para se determinar momento de inércia, para se determinar centro de massa. Então, é uma técnica, uma metodologia quase que generalizada, né, quando nós temos distribuições contínuas, né, de massa ou de carga, por exemplo. Né. Então, nessa aula, vamos falar sobre uma distribuição contínua de cargas, como nós usamos essa metodologia, por exemplo, para calcular o campo elétrico devido a uma distribuição linear de carga elétrica. Tudo bem? Então vamos à nossa aula. Campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Vamos considerar aqui um corpo. Né? Esse corpo é constituído por inúmeras partículas, né? Um corpo macroscópico, e ele tem uma distribuição de carga. Ele tem carga elétrica distribuída na sua superfície, por exemplo. E eu quero determinar o campo elétrico devido a esse corpo, devido a essa carga distribuída nesse corpo, num determinado ponto P do espaço. Né? Para isso, vamos apelar para aquilo que nós já sabemos, que nós usamos no ensino médio. Cada elementinho de carga vai contribuir com um vetor campo elétrico no ponto P. Então, por exemplo, esse elemento de carga ΔQ1 a uma distância R1, tá? A direção do vetor R1 é determinada aqui pelo vetor unitário R1 chapéu. Tá? Então, esse vetor R1, que tem módulo R1, no ponto P, tá? Esse elemento de carga, se for positiva, vai gerar aqui um vetor divergente do elemento de módulo ΔT1. Então, sabemos que essa carga sendo fonte, o módulo do campo elétrico determinado por ela é dado por K, que é a constante eletrostática do meio, ΔQ1, que é o módulo da carga fonte, dividido pela distância R1 ao quadrado. Bom, como eu estou definindo aqui um vetor unitário na direção do vetor R1, então esse vetor campo elétrico, se a carga for positiva, ele está na mesma direção e no mesmo sentido do vetor R1. Se a carga for negativa, ele vai estar em sentido contrário do vetor R1. Então esse vetor unitário serve para não só determinar a direção, mas também o sentido. Né? Se a carga for positiva, os vetores campo elétrico e R1 têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, os vetores R1 e ΔE1, campo elétrico, têm sinais opostos. Enfim. Então, essa carga contribui com esse campo elétrico. Se eu pensar num outro elemento de carga, ΔQ2 é uma distância R2, definido pelo vetor unitário R2, eu tenho um outro vetor campo elétrico. Se for positivo, ele é divergente, se for negativo, ele é convergente. Né? Tem sentido contrário do vetor unitário. Então, o módulo de ΔE2 é K ΔQ2 sobre R2 ao quadrado. E assim por diante. Se eu pensar num outro elemento, ΔQ3, ele tem uma contribuição ΔE3. Né? Então, cada elemento vai contribuir com um vetor no ponto P. Então, o campo elétrico no ponto P vai ser o somatório das contribuições vetoriais de cada elemento de carga. Então, o campo elétrico no ponto P vai ser K ΔQI sobre RI ao quadrado na direção RI chapéu, de I até o número de elementos de carga desse corpo. Né? Se levarmos isso ao limite,
se o número de elementos, né, se considerarmos o tamanho desses elementos como sendo diferenciais, infinitesimais, né, se considerarmos esses elementos, ΔQ1, ΔQ2, ΔQ3, ou seja, ΔQI, infinitesimalmente pequenos, né, no limite, esse nosso somatório se transforma numa integral. Então, o campo elétrico no ponto P vai ser a integral de K dQ, quer dizer, o somatório de todos esses elementos, das contribuições desses elementos dQ, sobre R2, R chapéu. Então, para isso, vamos considerar aqui um sistema inercial de referência O, por zero, tá? E vamos ter aqui o corpo, temos aqui o corpo, e destacamos aqui um elemento de carga dQ. E o ponto P, onde eu quero calcular o campo elétrico devido a essa distribuição contínua. Então, vamos definir aqui alguns vetores. Seja x o vetor posição do ponto P em relação ao nosso sistema inercial. Seja x' o vetor posição do elemento de carga dQ em relação ao nosso sistema inercial. E seja R o vetor posição do ponto P em relação ao elemento de carga dQ. Então, nós já percebemos aqui dessa configuração vetorial que o vetor R é o vetor x menos o vetor x'. Ou o vetor x é a soma vetorial do x' com o R. Então, o vetor R, que é o que me interessa, né, que é a distância do elemento de carga até o ponto P, e no cálculo das distribuições contínuas nós devemos levar em consideração o elemento de carga, a distância que ele se encontra do ponto P, a distância que esse ponto P se encontra da nossa origem, do nosso sistema de coordenadas, e a distância que o elemento de carga se encontra dessa mesma origem. E a partir daí, nós usamos essa expressão para determinar o campo elétrico no ponto P, que vai dar a contribuição de todos os elementos de carga diferenciais elementares, né, que constituem essa distribuição contínua. Ao resolvermos a integral, estamos somando as contribuições de todos esses elementos infinitesimais. Então, vamos discutir um pouquinho sobre, antes de aplicar a primeira situação, como as distribuições podem ser feitas. Elas podem ser feitas linearmente, superficialmente ou volumetricamente. Numa dimensão, duas ou três dimensões. Então, quando a distribuição é uniforme, quando essa carga está distribuída está distribuída uniformemente ao longo de uma barra, ao longo de uma superfície, de uma área, ou ao longo de um volume, né, chamamos de lambda a densidade linear de carga, que é a quantidade de carga que existe no corpo, dividido pelo comprimento. Então, em Coulomb por metro, sua unidade, derivada do sistema internacional. A densidade superficial é a quantidade de carga dividido pela área, Coulomb por metro quadrado no sistema internacional. E a densidade volumétrica ρ é a quantidade de carga dividida por volume, Coulomb por metro cúbico. Então, quando eu tenho uma distribuição uniforme de carga, eu posso usar qualquer uma dessas expressões, qualquer uma dessas densidades no final para poder vislumbrar a distribuição de forma uniforme. Tá? Muito bem. Bom, se eu tiver uma distribuição não uniforme, eu tenho que partir do meu elemento de carga e ver como ele depende, por exemplo, do comprimento, da área e do volume. Qual a sua dependência para o elemento de comprimento, para o elemento de área e para o elemento de volume. Então, o elemento de carga numa distribuição linear é lambda dl, onde dl é o elemento de comprimento infinitesimal. Numa distribuição superficial, temos dq, que é o sigma, multiplicado pelo elemento diferencial de área. E a quantidade de carga numa distribuição volumétrica, tá, na sua dependência com o elemento diferencial de volume. Tá? Como é que esse elemento pode variar de acordo com as dimensões. O nosso primeiro exemplo aqui seria o campo elétrico, num determinado ponto, em uma distância d, ao longo do eixo de uma barra de comprimento L, que está uniformemente carregada com carga Q. Então, essa carga Q está uniformemente distribuída ao longo desse comprimento. Então, a sua densidade linear é Q sobre L. Né? Então, se você pegar metade da barra, você vai ter metade da carga. 1/3 da barra, 1/3 da carga, posto que ela está
uniformemente distribuído ao longo da barra. Eu quero determinar o campo elétrico devido a essa distribuição contínua no ponto P. Então eu não posso pegar a carga Q, fazer KQ sobre D ao quadrado. Não, porque isso aqui não é uma carga pontual. Isso aqui é uma distribuição contínua. Eu tenho que procurar um pontinho. Eu tenho que procurar uma carguinha pontual aqui dentro e usá-la como referência. E depois fazer a soma de todas elas. Uma soma contínua é uma integral. Então, primeiro passo é determinar o elemento de carga e usar esse sistema de coordenadas para se determinar as coordenadas e identificar a variável de integração para poder determinar o campo no final, no ponto P. Então vamos lá. Então está aqui o meu elemento diferencial de carga, o dQ. Como isso aqui é uma distribuição linear, esse camaradinha tem um comprimento diferencial que eu estou chamando de dx'. Então, usando aquele nosso sistema de coordenadas, vamos lá. Quem é x'? É a distância, né, o vetor posição do elemento de carga em relação à origem do nosso sistema. Que a distribuição é toda ao longo do eixo x. Tá? O y aqui foi só para definir a origem. Né? Então, a distância é x'. Tá? Qual a distância do elemento de carga até o ponto P? É aquele nosso vetor R. É a carga Q exerce no ponto P a uma distância. A carga dQ exerce no ponto P a essa distância R um vetor diferencial, um Dzinho E, na direção x. Tá? Então, esse vetor é a contribuição desse elemento diferencial de carga. Tá? Então, esse elementinho gera, nesse ponto, a essa distância, esse vetorzinho. Muito bem. X, como nós vimos no nosso sistema de coordenadas, é a distância do ponto onde eu quero estabelecer o campo elétrico até a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, recapitulando, temos aqui um elemento diferencial de carga, de comprimento diferencial dx', que está uma distância x' do nosso sistema de coordenadas. Esse elementinho gera no ponto P um elemento diferencial de campo, ele exerce ali um vetor Dzinho, tá? Esse ponto está a uma distância x do nosso sistema de coordenadas. Então, como calcular o campo elétrico dessa distribuição? Então, esse elementinho de carga, ele contribui com esse vetor. Então, quem é esse vetor? DE, na direção R do vetor unitário dr, vetor unitário R, é o campo elétrico gerado por esse diferencial, KdQ sobre a distância R ao quadrado, vetor unitário na direção x, R chapéu. Então, esse é o vetor campo elétrico devido a esse elemento de carga no ponto P. Então, lá no ensino médio, você pega KQ sobre R ao quadrado, e acabou. Depois você pega outra partícula, KQ sobre outro R ao quadrado, e acabou. Só que aqui eu estou pegando um elemento pequenininho dessa barra e estou calculando a contribuição dele naquele ponto. Então, é K, quem é o elemento? dQ. Qual é a distância? R ao quadrado. Em que direção? X, R chapéu. Bom, qual é a relação entre o R e as outras coordenadas? Que eu preciso agora transformar esse dQ numa variável de integração. Tudo bem? Então, para isso, eu vou reescrever o R em função das outras variáveis. X e x'. Então, dá para perceber aqui que o R é a diferença entre o x e o x'. Então, R é x menos x'. Vamos adiante. Muito bem, então o campo elétrico tem módulo, o módulo do campo elétrico devido ao elemento diferencial dQ vai ser KdQ x menos x' ao quadrado. Repare, eu preciso converter esse elemento diferencial de carga na nossa variável de integração. Quem é a nossa variável de integração? Como o ponto P aqui ele pode ser variável, mas eu preciso integrar em todos os elementos de carga presentes na distribuição contínua, quem é a nossa variável de integração? Não pode ser o R e não pode ser o X. Tem que ser o x', porque o x' ele representa a posição do elemento de carga ao longo de toda a barra. Então, se eu pretendo determinar todas as contribuições de todos os elementos de carga, eu tenho que integrar na variável x'. Então, como é que eu converto dQ na variável x'? Ora, essa barra tem uma distribuição uniforme. Então, quem é dQ numa distribuição linear uniforme? É lambda vezes o elemento de comprimento dx', que é o comprimento pequenininho desse nosso
elemento de carga. Então, quem é dq, numa distribuição linear, como vimos anteriormente, é o lambda vezes o elemento de comprimento. O elemento de comprimento aqui é o dx'. Se fosse área, seria o sigma vezes o elemento de área. Se fosse volume, seria o ρ, a densidade volumétrica, vezes o elemento de volume. Mas aqui é comprimento. Então, eu vou multiplicar o lambda pelo dx'. Então, substituindo dq por lambda dx', já temos aqui, ó, a nossa variável de integração e o elemento diferencial de integração. Então, esse dE, para se transformar num E, eu vou somar todas as contribuições de todos os elementos de carga presentes nessa barra, ao longo de todo o seu comprimento. Então, vamos lá. Então, esse nosso dE vai virar uma integral, né? Integrando dos dois lados, a integral de dE, a soma de todos os dEs é o E, que é o campo elétrico no ponto P. E do lado direito, a integral de 0 até L, pois eu vou integrar ao longo de todo o comprimento da barra, que vai de 0 até a outra extremidade, que é L. Então, eu vou integrar, vou somar diferenciais de 0 até L, né, dessa distribuição linear. Então, vamos lá. Eu posso tirar aqui, ó, o K e o lambda são constantes, pois a distribuição é uniforme, o lambda é constante. Eu posso tirar esses camaradas do sinal de integral. Então, teremos uma integral aqui de dx' sobre x menos x' ao quadrado, tá? Integrada de 0 a L. Eu posso resolver essa integral fazendo uma substituição, chamando x menos x' de u, diferenciando u em relação a x'. Isso aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos dx'. Então, du é menos dx'. Então, eu vou substituir dx' aqui no numerador por menos du, e o denominador vai ficar u ao quadrado. Então, teremos menos du sobre u ao quadrado. Então, essa integral aqui, a integral de, esse menos pode vir aqui para frente, menos k lambda. Então, a integral de u elevado, de du sobre u ao quadrado é o mesmo que a integral de u a menos 2 du. A integral de u a menos 2 du é u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, isso vai dar u elevado a menos 1 sobre menos 1, que é menos u elevado a 1. O menos com o menos aqui, né, vai ficar positivo. Então, a nossa integral vai ficar k lambda 1 sobre u. Tá? Eu posso voltar agora à minha variável, as minhas variáveis antigas. Quem é u? É x menos x'. De 0 a L, teremos, no lugar de x, para L, teremos 1. No lugar de x' para L, teremos 1 sobre x menos L, menos, no lugar de x' para 0, x menos 0, x. Então, 1 sobre x. Então, aplicando aqui os limites de integração de 0 a L ao longo de toda a barra, teremos 1 sobre x menos L menos 1 sobre x. Mas, se você observar na figura original, o x é a soma do comprimento da barra L com a distância da extremidade direita até o ponto P. Então, no lugar do x, eu coloco d mais L. d mais L menos L é que vai ficar 1 sobre d. E no lugar do x, eu coloco d mais L. Então, teremos que o campo elétrico no ponto P é k lambda, que multiplica 1 sobre d menos 1 sobre d mais L. Tá? Fazendo essa operação aqui, teremos d mais L menos d, que vai dar L no numerador, dividido por d, que multiplica d mais L. Então, L sobre d, que multiplica d mais L. Substituindo lambda aqui por Q sobre L, né? Então, a distribuição homogênea, Q sobre L, lambda, Q sobre L, o L cancela com L, teremos como campo elétrico no ponto P, a uma distância d da extremidade direita da barra de comprimento L, o módulo do campo elétrico ao longo do eixo x vai ser kq sobre d, que multiplica d mais L. Então, uma barra de comprimento L com distribuição homogênea de carga, carga total Q, e distribuição densidade linear lambda, de comprimento L, num ponto a uma distância d da extremidade direita da carga. Esse campo, por simetria, está ao longo do eixo x, então ele está na direção do vetor unitário R. Então, o campo elétrico é o módulo de E vezes R, onde o módulo de E é kq sobre d, que multiplica d mais L. Aqui eu substituí o k pelo inverso de 4πε0, que é a permissividade elétrica no vácuo. Tá? Será discutido mais à frente, quando falarmos da lei de Gauss. Tudo bem? Então, esse é o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga, uma distribuição linear de carga, ao longo do eixo dessa distribuição,
num ponto a uma distância d de uma dessas extremidades. Muito bem. Notem que se tomarmos a distância d tendendo a zero, se essa distância d tende a zero, o campo elétrico tende ao infinito. Né? O módulo do campo elétrico tende ao infinito. Temos aqui a questão também do efeito de borda das linhas de força do campo. Né? Bom, e se d for muito maior que L, se considerarmos essa distância do ponto P uma distância muito grande comparada com o comprimento da barra, podemos desprezar o L diante do D e teremos aqui como resultado que R 4πε0 D vezes D, D ao quadrado. Ou seja, a uma distância muito grande da extremidade direita da barra, o campo elétrico se comporta como se a carga Q não estivesse distribuída sobre um determinado comprimento, e sim como se a carga Q fosse uma carga pontual. Aquilo que nós usamos no ensino médio. Pega a carga fonte e faz Kq sobre a distância do ponto ao quadrado. A distância ao ponto ao quadrado. Então, por uma distância muito maior do que L, o campo elétrico, devido a essa distribuição linear, se comporta como se a carga fosse pontual, como se a carga fosse pontiforme. Saímos no limite em que o comprimento da barra é irrelevante. Isso aqui se comporta como uma distribuição pontual. Na verdade, uma carga pontual, uma carga pontiforme. Tudo bem? Beleza. Beleza, então nós vimos aí uma aplicação de uma distribuição contínua de cargas, né, em que nós substituímos, em relação à distribuição discreta, o sinal de somatório pela integração, que seria uma soma de elementos de carga pertencentes na distribuição contínua. Então, o cuidado que você tem que se tomar é quando vai se estabelecer as coordenadas, para poder identificar qual vai ser a coordenada de integração. Depois é só aplicar o campo elétrico como sendo a integral dentro dessa distribuição, muito cuidado com os limites de integração, né? Desse elemento dq, num determinado meio de constante k, sobre o vetor, o módulo do vetor posição r ao quadrado, numa direção estabelecida pelo sistema de coordenadas. Então, na próxima aula vamos ver algumas outras aplicações e outras distribuições contínuas de carga. Até lá, um abraço.